Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E hoje estamos recebendo o vereador Lucas Ratano. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, tanto do Rotary Tupã, a sua, professor Paulo, e também aqui da nossa TV, por estar nos recebendo, por estar abrindo esse espaço. Excelente. Bom, nesse nosso bate-papo de hoje a gente vai falar bastante sobre o Rotaract, né? Legal. Mas antes de falar sobre o Rotaract, vamos falar um pouquinho sobre quem é o Lucas Ratano. Tá, eu sou vereador aqui em Tupã, disputei a eleição de 2020, então desde 2021 exerço meu primeiro mandato como vereador. Antes de ser vereador, eu sou professor aqui na cidade também. Tive a oportunidade de lecionar no Centro Paula Souza, na ETEC, professor Massuki Cauano. Também sou professor das faculdades FACAT e do Centro Nacional Integrado de Cursos, o SENAIC aqui. Então são as três instituições que ao longo aí desses últimos anos eu tive a oportunidade de lecionar. Então eu sempre me apresento como um professor e que hoje ocupa aqui uma das cadeiras de vereador também. E tenho um carinho, uma história dentro de Rotary, que a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui dentro, que iniciei no Rotaract, hoje sou duplo associado, sou rotariano e rotaractiano, e tive a oportunidade, convidado pelo nosso atual governador Wagner Massoca, para ocupar a posição de chair de Rotaract, que é o rotariano responsável pelos Rotaracts do distrito, ou por essa intermediação entre Rotary e Rotaract. Então, resumindo, esse sou eu. Na minha vida pessoal, eu sou pai do Rafael, marido da Nicole. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Perfeito, Ratano. E você comentou que você é professor. E qual que foi sua área de formação? Tá, eu sou formado em administração, o professor Paulo da Unesp. A minha primeira experiência dentro do ambiente acadêmico foi na Unesp, por meio do cursinho 180 graus. Foi inclusive onde eu conheci minha esposa, Nicole, que hoje também é professora, é doutoranda. É mesmo? Vocês se conheceram no cursinho? Isso. Inclusive o Fernando Pucci, que hoje é Diretor? vice-diretor da Unesp Tupã, foi nosso professor do cursinho 180 graus. Que legal. Ele era aluno da graduação na época, hoje é vice-diretor do campus, né? E foi nosso professor do cursinho 180. E ali a gente teve a possibilidade de prestar alguns vestibulares. Eu prestei primeiro para Ciências Sociais em Londrina, passei, fui estudar lá em Londrina. Minha esposa, que na época era minha namorada, prestou para Economia, foi para lá também. A gente começou estudando esses cursos. Ela se formou em Economia, mas eu terminei o primeiro ano de Sociais e prestei para Administração. Queria continuar morando em Londrina durante a faculdade, até porque minha namorada estava lá, meu pai morava lá também. Então prestei Administração só na UEL em Londrina e passei também. Aí me formei em Administração e aí retornando para cá tive uma oportunidade profissional rápida ali no Sebrae, terceirizado do Sebrae, na verdade. O Sebrae contratou a empresa da FIP, que fazia pesquisa, e a FIP contratou a empresa que eu fui contratado para prestar esse serviço. A gente visitava a empresa, conhecia as empresas que não tinham contato com o Sebrae para apresentar as possibilidades que o Sebrae tinha. Era um agente de campo. Tive um contrato lá e depois prestei meu primeiro processo seletivo para ser professor de curso técnico e de ensino médio no Centro Paula Souza, que aí foi onde minha vida como professor iniciou. Interessante, né, Ratano? E aqui hoje você continua atuando na ETEC, na FACAT? Na verdade, no Paula Souza eu não atuo desde 2019, porque eu exonerei de lá para assumir o cargo de secretário municipal. Quando o prefeito Caio assumiu a prefeitura, eu recebi um convite para ser secretário municipal de Relação Institucional, que cuida de ouvidoria, parte da assessoria de imprensa e também do relacionamento com o legislativo. Era a minha função enquanto secretário. E isso me abriu portas depois para disputar uma eleição para vereador e me tornar vereador. Então eu trabalhei no Centro Paula Souza por ser um órgão público até 2019. Hoje estou tanto na faculdade FACAT e no SENAIC, que são instituições privadas, então eu consigo acumular, por ser o setor privado, com a função que eu exerço aqui de vereador. Perfeito. Com certeza uma vida muito corrida, né? Um A pouquinho. vida política demanda muito tempo, Sim. empenho, dedicação, né? A vida política toma bastante tempo, porque você é vereador 24 horas, não tem como você... agora eu não sou mais o vereador, até porque a população sempre tem alguma demanda, te procura, te encontra, você então sempre é vereador. Até na sala de aula, quando dando aula, às vezes um aluno tem uma demanda da cidade, uma sugestão, às vezes uma crítica também para ser feita, então você é sempre vereador, então isso toma assim um tempo. E o trabalho de professor também é um trabalho que, você sabe, que demanda um tempo importante. Assim, então eu, graças a Deus, hoje eu consigo me equilibrar muito bem. Minha esposa também é professora, leciona na outra faculdade da nossa cidade, que é a FADAP-FAP, e por ser doutoranda ela também exerce a função ali como substituto em algumas aulas na Unesp Tupã. Então a gente
tenta se organizar, até porque a gente tem um filhinho pequeno, para que toda essa correria dê tudo certo. Pois é um malabarismo, né? É um malabarismo de tempo, verdade. Pois é, que interessante. Ô, Radano, e o que te motivou a ingressar no Rotary? Inclusive, Tá. você falou que você é rotaractiano e rotariano. Isso. Isso é, de certa forma, raro. São poucos E é uma coisa têm recente isso. também. É, Porque, na verdade, assim, eu entro no Rotaract assim que eu me formo na UEL em Londrina. Então, eu estou em Londrina em 2014, eu volto a morar aqui em Tupã, então, assim, depois dos 4 ou 5 anos de faculdade, em novembro de 2014. Então, de volta aqui, a primeira coisa que, naturalmente, quem volta para a sua cidade faz é procurar os amigos, saber como é que estão as coisas, né? Às vezes, amigos que você já não via há alguns anos. sim. E um desses amigos, que é o Michael Manuel, rotaractiano também, me fez um convite. Poxa, você tem todo o perfil de entrar no Rotaract, você não quer conhecer? E o Rotaract, para quem nos assiste e não sabe, ele surge para ser um programa de Rotary, um clube dentro de Rotary, para jovens de 18 a 30 anos. Então, naquele momento, a gente tinha aquela limitação de idade, de 18 a 30. E é quando eu entro no Rotaract, eu estava com 21, 22 anos por aí, então eu entro no Rotaract naquele momento. Então foi um momento assim, eu voltando para a cidade, revendo os amigos, um desses amigos me faz esse convite. Então em dezembro de 2014 eu entro no Rotaract. Então a gente está todos esses anos, quase 10 anos aí dentro de Rotaract. E para mim foi um divisor de águas na minha vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, porque quem faz parte de Rotaract, quem vem do Interact ainda, que são os mais novos ainda, você vê que você desenvolve uma série de habilidades, liderança, oratória e gestão de projetos, e que faz a diferença, fez muito para mim, fez muito para amigos meus que estão lá até hoje. Então, foi um divisor de águas. E enquanto essa relação da dupla associação é algo recente, de um pouquinho antes da pandemia, começou a se ter uma possibilidade de oferecer mais direitos para os rotaractianos. A gente teve um processo chamado de Elevate, que primeiro tirou o limite de idade. Então, assim, hoje você não precisa mais entrar no Rotaract só até os 30 anos, a gente não tem mais esse limite. Claro que cada clube, dentro ali das suas realidades, pode adaptar isso, mas a gente não tem mais esse rigor de cumpriu 30 anos, tem que sair de Rotaract, a gente não tem mais isso. E considerou cada clube de Rotaract a nível de equivalência a um clube de Rotary. Então, isso ao mesmo tempo garantiu mais direitos, mas também mais deveres. Então, a gente também tem que participar de algumas decisões, de alguns eventos. A gente passa a pagar umas per capita que são mais altas também, né, que são os valores que o rotaractiano e o rotariano precisam arcar. Então, a gente passou por esse processo. E quando teve essa possibilidade, uma das primeiras etapas desse período de transição para o Rotaract chegar nesse nível de equivalência a um direito de um rotariano, a gente teve um processo que era possível o rotaractiano, sem sair de Rotaract, se tornar rotariano. E aí eu recebi um convite primeiro em 2018. Na época, como eu ainda tinha acabado de casar, então me fizeram um convite, olha, você já casou, tal, entra para o Rotary. E naquele momento eu disse que eu achava que não era o meu momento ainda, porque eu não tinha passado pela presidência de Rotaract. Aí em 2019 eu viro presidente do Rotaract Clube Tupã Vanuíri, que era o meu clube, que é meu clube. E aí no ano seguinte eu recebo novamente o convite para subir para a Rotary, e aí sim eu me torno duplo associado de Rotaract e de Rotary Tupã Vanuíri. Interessante, hein? E dentro desse momento no Rotaract, vocês realizaram muitas ações, muitos eventos. Muitos. É. Olha, eu tenho um carinho muito grande por alguns projetos que a gente exerceu, não só na minha gestão como presidente, mas na gestão de outros. Um dos projetos que eu tenho mais carinho foi uma edição que a gente fez do Jovem Orador de Tupã, um concurso de oratória para alunos das escolas públicas da rede municipal de ensino. Então, alunos do 9º ano ao 3º ano do ensino médio podiam participar. A gente fez as eliminatórias em cada escola da rede estadual do município de Tupã. Cada escola teve o seu campeão de oratória. O campeão de cada uma dessas escolas veio para a final municipal, que foi inclusive realizada na Câmara. Não era vereador, não era nada, era um professor que estava com essa ideia junto do pessoal do Rotaract. A gente fez esse projeto. A gente conseguiu fazer isso em 2015, finalzinho de 2015. No final de 2015 eu não tinha nem começado a dar aula no Paula Souza ainda, é verdade. E a gente organizou esse evento, a final foi na Câmara Municipal. Um aluno de cada escola, então, veio representando a sua escola, com a sua torcida, com a sua família, ali na galeria da Câmara, na plenária da Câmara. E hoje eles fizeram, usando a tribuna que o vereador usa, fazer ali o seu discurso. E eram 2 etapas nessa final, então cada finalista tinha que fazer 2 discursos, um de improviso e um pronto, para que os jurados dessem as notas e eles saíssem de lá o grande campeão. Um grande amigo meu até hoje, João Gabriel Castro Luz, que depois acabou se tornando rotaractiano
E o prêmio na época era uma bolsa de inglês 100%, material e mensalidade do CCAA. Então, na época, uma empresa patrocinou o projeto, uma escola de inglês aqui da cidade, oferecendo essa bolsa pro campeão. Então, o campeão recebeu esse prêmio e assim... E hoje o menino é concursado do Banco do Brasil, então assim, era um menino que naquela época a gente já viu quanto potencial tinha e que ele soube aproveitar isso na carreira dele. Saiu de escola pública, passou num bom concurso, se tornou rotaractiano, é rotaractiano hoje. Então assim, a gente encontra por meio desses projetos essas histórias que ficam. A gente também tem um outro projeto que hoje infelizmente não existe mais, mas é um programa muito bonito, que é o Doutoracts, que era inspirado nos Doutores da Alegria, onde os nossos companheiros que tinham essa sensibilidade, essa disponibilidade, se vestiam de palhaço e iam visitar principalmente as aulas infantis de hospitais de Tupã e região. Não só hospitais, mas casas de acolhimento, né? Lar de idosos, levando ali, às vezes no Dia das Mães, no Dia das Crianças, no Natal, tirando ali parte desse feriado importante para poder estar ali com essas famílias. É um projeto muito bonito também. Dois dos meus melhores amigos, inclusive, tatuaram o logo do projeto pelo carinho que fizeram. Então, assim... Estão esses projetos que vão deixando marcas mesmo na nossa história. Eu tenho um carinho muito grande por esses dois. Que legal, Ratão. Isso transforma vidas. Muito, né? muito. E tem até um lema do Rotary que diz que mais se beneficia quem mais ajuda também, né? Sim, sim. Aquele dar de si, de pensar em si mesmo. Ou seja, a gente vai e faz uma ação e transforma vidas, mas quem mais sai dali transformado é a gente mesmo, perfeito. né? Eu lembro também de um projeto que teve uma forte chuva em Tupã, isso antes das obras de macrodrenagem. E olha como a vida dá esses... Quando as obras de macrodrenagem aconteceram ali no bairro da Marajoara, eu já era secretário municipal. Mas nessa época que teve essa forte chuva eu não era professor do Paula Souza e já estava no Rotaract. E aí uma chuva muito forte, para você ter uma ideia de quão forte foi a chuva, aquele dia eu morava ali no alto da Zona Leste, eu não conseguia passar ali onde é o Varejão Gaspar, para quem conhece, para conseguir dar aula. Porque ficou ilhado aquele pedaço da cidade, foi uma chuva muito forte, então a gente teve que contornar para conseguir ir para o outro lado da cidade, né, porque o Paula Souza é do outro lado da cidade. E naquele mesmo dia, no grupo de WhatsApp, todo mundo se mobilizando, falou, gente, tem gente perdendo tudo nessa chuva, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente fez uma arrecadação de 24 horas de alimento no próprio Varejão Gaspar, que foi um mercado inclusive impactado pela chuva, em outros mercados da cidade também, então uma campanha rápida de 24 horas. Na rádio, a gente também falou na rádio, gente, quem tiver móvel para doar, alimento para doar, em 24 horas a gente arrecadou 1,5 toneladas de alimentos, porque toda a população se engajou naquilo. E além desse volume de alimentos arrecadados, muitos móveis. E aí uma história que na época me emocionou muito foi uma casa que a gente foi para buscar, porque a mulher falou que tinha um sofá para doar. Um rapaz me ligou falando que tinha um sofá para doar e nós fomos lá buscar esse sofá. Na hora que a gente chegou lá, era o único sofá da casa. E a pessoa estava disposta a doar aquele único sofá. Então, assim, a pessoa que às vezes nem tem tanto, mas disposta a abrir mão daquele único sofá que tinha. Ela falou, não, mas isso aqui depois a gente vai comprar outro e tal. E a gente pegou aquele sofá. E no domingo a gente foi entregar para as famílias mais impactadas as cestas básicas e os móveis. Aí a gente chegou numa casa, uma senhora falou assim, eu morei 25 anos em São Paulo. E lá tem enchente. Eu nunca sofri com uma enchente dentro de casa. E aqui em Tupã eu sofri. Moro aqui há poucos anos e eu sofri. E ela se emocionou, então todo mundo se emocionou ali, ela contando. E a gente desceu o sofá para pôr na casa dela. Aí naquela hora a filhinha dela veio e falou assim, mamãe, hoje a gente tem onde deitar, que era o sofá. Porque os móveis molharam, perdeu, entrou barro na casa. Então assim, poxa, era aquele sofá que a família doou, o único sofá que tinha, era o sofá que naquela noite aquela família poderia se deitar. Então, assim, impacta a gente, mexe com a gente e mostra uma realidade que às vezes a gente não conhece também. Então, isso, sem sombra de dúvidas, me moldou enquanto pessoa, esses eventos, esses projetos. Por isso que eu falo que quem tem a oportunidade de participar, já sou adulto, já sou mais velho, né? Então procure um Rotary, não, eu sou mais jovem, então procure os clubes de juventude, porque sem sombra de dúvidas, foi o lema que você trouxe, mais é ajudado quem ajuda. Então, sem sombra de dúvidas, acredito muito nisso. Excelente, Ratão. Muito bem contextualizado aí, né, a respeito da sua trajetória. Obrigado. E também um pouquinho sobre o que te motivou a ingressar em Rotaract e Rotary também. Sem dúvida, sem dúvida. E vai se tornando uma paixão da gente. A gente vai... Fato. Porque você vai construindo amizade, você vai construindo projetos. Você quer que o projeto que você fez no ano passado seja realizado no outro ano de novo.
e novas pessoas vão chegando, então vai realmente criando um sentimento de que, poxa, que gostoso estar aqui, que bom é estar aqui, então vale a pena demais. Muito bom, excelente. Bom, e você que nos assiste, a gente vai fazer um breve intervalo, só um minutinho, daqui a pouco a gente já retorna.